Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é o professor Robson, sou professor de História e hoje a gente vai falar um pouco sobre a dinastia carolíngia, período da Alta Idade Média. Bem, a primeira coisa a se retomar quando se fala da dinastia carolíngia é pensar no auge. O auge está na mão do rei Carlos Magno, rei de grandes conquistas, rei que conseguiu organizar um exército poderoso e dominar um vasto território na Europa da Idade Média. Há alguns pontos extremamente relevantes desse reinado do Carlos Magno. Primeiro, além de um grande domínio territorial, ele também conseguiu executar uma forte aliança com a igreja, sendo o protetor da igreja e por isso sendo coroado rei dos francos pelo Papa, numa cerimônia realizada no ano de 800. Também é interessante lembrar que o Carlos Magno foi o promotor, foi quem promoveu o que nós chamamos de Renascimento Carolíngio. Ele, percebendo que a cultura precisava ser valorizada, precisava receber investimentos culturais, ele vai beber na fonte da antiguidade clássica, vai retomar padrões clássicos, textos clássicos e vai trazer isso para o império dele. A grande estratégia dele nesse processo do Renascimento Carolíngio é valorizar a educação. Então ele vai promover a formação de muitas escolas, quase todas elas ligadas aos monastérios, escolas, universidades, e nessas escolas, universidades, vão ser debatidos os textos de origem clássica. O Renascimento Carolíngio é um ponto fundamental aí dos nossos estudos do império, da dinastia carolíngia, do império do Carlos Magno, e vale sempre a pena você ficar atento a ele. Só que, coincidentemente, o auge da dinastia carolíngia se dá no reinado do Carlos Magno, mas a decadência segue-se ao seu próprio reinado. Quando Carlos Magno morre, o seu filho assume o poder, Luís o Piedoso. E o Luís o Piedoso não tem a mesma habilidade política, militar que o pai. E o império começa a se desfazer. Até que os três netos do Carlos Magno, Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico, vão assinar o Tratado de Verdun, dividindo o território do Império Carolíngio em três partes. Seguiu-se ao Tratado de Verdun um enfraquecimento do poder central, porque os nobres locais, ao invés de continuarem seguindo as orientações do rei, vão se fortalecer, vão se fechar nas suas fronteiras, para evitar conflitos internos e para se proteger das invasões que voltaram a ocorrer na Europa. Isso marca, portanto, a decadência do Império Carolíngio e uma nova organização política da Europa feudal. Bora lá então, galera! Continuando aqui a nossa análise do período feudal, ainda falando de Alta Idade Média, a Europa, entre os séculos 9 e 10, vai ser novamente assolada por um conjunto de invasões de povos bárbaros. E há três povos que a gente pode destacar aqui nesse processo de invasões. O primeiro povo é o povo sarraceno, povo de origem árabe, que ocupa a Península Ibérica e a partir da Península Ibérica vai promover ataques àquela parte, na parte sul da Europa. Eles também, por meio de navegações no Mediterrâneo, vão atacar a Itália, chegando ali a ter contato com povos italianos. Outro grupo de bárbaros que invadiram a Europa no período dos séculos 9 e 10 são os povos magiares. Nós conhecemos eles como povos húngaros. Esses povos estão vindo do leste europeu, são conhecidos pela sua cavalaria, são conhecidos pela sua habilidade em lutar sobre cavalos. Os povos magiares vão conquistar a parte leste do que foi o Império Carolíngio. Eles vão ser barrados na batalha contra os germânicos, as tribos germânicas, liderada por Otto o Grande. E por isso vão se restringir ao território que hoje nós chamamos ali de Hungria. O terceiro e último povo a invadir a Europa no século IX e X, são os normandos. E o povo mais conhecido dos normandos são os vikings, guerreiros do mar,
Os vikings vão partir do norte da Europa e vão começar a invadir, fazer incursões pela Europa via o Atlântico. É interessante notar que os normandos, no processo de conquista territorial deles, de expansão, eles também promoviam o comércio, não só os saques das cidades, mas também o comércio. Vikings têm muita proximidade com a nossa cultura, afinal de contas, filmes, séries, novelas, tratam, de alguma maneira abordam os vikings ou citam eles. E nós conhecemos as histórias dos vikings por conta das sagas. Os vikings traduziam o seu passado de maneira oral. Eles contavam, os mais velhos contavam para os mais jovens a história das suas tribos oralmente. Essas são as sagas vikings. E nós conhecemos elas até hoje e utilizamos para construir o nosso imaginário sobre esse povo.